Vamos passar para o momento da palavra. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 21. Mesmo assentado como estão, mas com reverência à palavra do Senhor. Mateus, capítulo 21, leremos versículos 28 até 32. Apenas 4 versículos. Todo mundo achou? Amém? Espero, sim. Sem pressa. Mateus, capítulo 21, versículo 28. A epígrafe vai falar sobre a parábola dos dois filhos. Diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precede no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Que o Senhor use da sua misericórdia para conosco e fale aos nossos corações através dela. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, por que Jesus usou essa parábola? O que ele queria falar a esses homens? O que o Senhor quer falar para nós nesta noite? Jesus, por onde ele passou, eu já disse isso aqui algumas vezes, por onde quer que ele ia, sempre havia uma multidão atrás dele, carente de ensinamento, carente da verdade. Pessoas que eram como ovelhas sem pastor, ovelhas que andavam desgarradas, ovelhas que andavam perdidas e precisavam do ensino, precisavam de um direcionamento, precisavam de um cuidado do Senhor. Então, toda vez que o Senhor abria sua boca e pregava as boas novas do Senhor, a nova aliança de Deus, mais e mais pessoas iam se apegando a Ele. Mais e mais pessoas se aglomerando ao redor de Jesus. Mais e mais pessoas se achegavam a Deus. Mas antes que Jesus viesse, veio o seu precursor, veio João Batista. E João Batista, ele veio para aplainar o caminho, para preparar o caminho para o Senhor. O próprio João Batista, ele dizia: olha, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito, te batizará com fogo. E quando, em determinado momento, o Senhor se aproximou de onde estava o Senhor, o João Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista dava testemunho a respeito de Jesus. João Batista afirmava que Cristo era o Messias, o Salvador, o Senhor prometido para Israel. Então, Jesus, depois da festa do casamento, começou ali, no momento da transformação da água no vinho, começou o seu ministério.
começou a pregar, começou a atrair multidões. E aqui no capítulo 21, a gente vê logo no início a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É o contexto da história. Jesus entra em Jerusalém, como foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis que veio aí o teu rei, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Já era profetizado a entrada do Senhor em Jerusalém. No momento da sua entrada, ele purifica o templo, ele expulsa os cambistas, ele expulsa os vendedores, ele limpa aquilo ali. Mais para frente um pouco, ele está no templo, de volta, ensinando, pregando o evangelho. E aí vai chegar os maiorais, vão chegar os religiosos da época, vão chegar os anciãos, vão chegar os escribas e vão dizer assim para ele, lá no versículo 23, com que autoridade faz estas coisas? Que coisas? Purificar o templo, ensinar, pregar, curar. Com que autoridade? Eles perguntam. Ora, João Batista não havia dito lá atrás que o Senhor, que Jesus era o Cordeiro de Deus, era o Messias, o prometido? Mas eles ainda queriam uma resposta de Jesus, eles não aceitavam aquilo que Jesus fazia, eles não admitiam. Quando Jesus responde, eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Olha a pergunta que o Senhor faz aos anciãos, aos escribas, aos fariseus. Vocês me perguntam, com que autoridade eu faço isso? E Jesus devolve a pergunta: o batismo de João é do céu ou dos homens? E nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, esses religiosos, falsos profetas, homens egoístas, presunçosos, não tinham o que responder para o Senhor. Porque se eles respondessem, é do céu, Jesus diria, então por que não acreditaram nele? Se diz, é dos homens, texto igual a este, em Lucas, vai dizer que, se nós respondermos que a palavra de João Batista é dos homens, eles vão nos apedrejar. Eles tinham medo do povo, porque o povo considerava João Batista como profeta. Mas esses homens não consideravam. Eles estavam impregnados da sua religiosidade, do seu legalismo. Esse era o contexto. Isso era o que estava acontecendo quando o Senhor coloca esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O primeiro respondeu, quando foi mandado para ir para a vinha: sim, eu vou, porém ele não foi. A palavra nos ensina que o nosso falar deve ser o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Se nós falamos sim, é sim. Se falamos não, é não. Este filho falou que ia e enganou seu pai, não foi trabalhar. O outro, porém, fez parecido, mas diferente. Ele disse que iria, que não iria, mas arrependido, ele foi. Ele teve um tempo para refletir sobre a resposta dele. Ele teve um tempo para pensar na figura do pai e aquilo que o pai já tinha feito na vida dele. E ele teve tempo de refletir o porquê que ele respondeu daquela forma. Ele, eu não deveria ter respondido assim. E foi trabalhar. Pergunto a vocês, como está no texto, quem agradou o pai? Quem foi trabalhar, não é isso?
Eu acho legal que Cristo, ele usa esse paralelo para acusar esses religiosos. Porque quando ele fala desta forma aqui, sobre os dois filhos, o filho que iria fazer a obra e não foi, ele está dizendo que são os publicanos, que são os fariseus, os escribas, os anciãos, homens de religiosidade, homens que se cercaram de uma religião, cercaram o povo, pesaram a lei do Senhor sobre o povo, e esse povo foi afastado da espiritualidade, do significado espiritual da lei. Já o filho que diz que não ia trabalhar na vinha e foi, este sim, representa os piores pecadores da época, os publicanos e as meretrizes. Publicanos eram os cobradores de impostos. Pessoas, homens judeus, povo de Israel, contratado pelo Império Romano para cobrar o povo de Israel. Eram tidos como traidores. Imagina a situação, você torna-se submisso a um povo estrangeiro, e você é convidado, é contratado para trabalhar, para cobrar imposto do teu próprio povo. E se não bastasse isso, quando você não pagava, você era acusado, ele entregava você. Olha lá, o Delbrando não pagou esse mês, está devendo. Ó, não pagou o mês passado também, ó, não pagou. E a dívida fazia com que a pessoa se tornasse escravo. Então vocês imaginam a imagem que um publicano tinha do seu próprio povo, um traidor. E a meretriz, não preciso nem dizer, prostituta. Já era botada de lado pelo simples proceder dela, pelo ato lascívio dela. Mas para estes, teve tempo de arrependimento. Para esses, houve tempo de reflexão. Houve arrependimento. E o próprio Senhor Jesus, ele afirma, olha, esses aqui, que são tidos hoje como os piores pecadores do nosso tempo, entrarão no reino de Deus primeiro que vocês. Sabe o que essa mensagem nos ensina, meus irmãos? Que ser crente não é viver de aparência. Ser crente, ser cristão, não é viver com uma casca. Você olha para a pessoa, se veste como crente, cheira como crente, fala como crente, até tenta agir como crente, mas não é crente. O seu coração não está no altar, o seu coração não está no Senhor. Esse é o primeiro filho, o que disse que ia, mas não foi, mentiu, falso, enganador, falso, mentiroso. Nós sabemos que a mentira, o pai da mentira é Satanás. Irmãos, fiquem atentos com os falsos profetas. Fiquem atentos com os religiosos. São pessoas cercadas e cheias de egoísmo, que olham apenas para si próprios, são narcisistas. Pessoas que fazem o que fazem, não para agradar a Deus, mas para agradar o homem e receber do homem o elogio devido. O crente não é assim. Ele faz a obra e ninguém vê. Ele se esforça e não espera elogio de ninguém. Porque o interesse do crente é agradar a quem? Ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. É a Ele que nós devemos procurar agradar, não é o homem. Não é o homem.
nós devemos sim nos esforçar em todas as coisas que nós nos propomos a fazer, porque tudo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor. Não é para o homem. O homem se admira, o homem vê o teu esforço, o homem percebe que você é diferenciado, o homem percebe a sua dedicação. Mas você não faz isso por ele. Você faz por um testemunho próprio diante da presença de Deus. Isso que agrada o Senhor. Isso que agrada o Senhor. José, quando estava no Egito, ele sempre procurou dar bom testemunho. Fugiu das ciladas do maligno. Por conta disso foi preso. Foi vendido como escravo, foi preso. Mas sempre foi achado graça na vida dele. Vendido como escravo, foi trabalhar na casa de um comandante de exército. Fugiu de Satanás. Foi preso de modo enganoso, mas foi visto com bons olhos pelo carcereiro. Trabalhava no cárcere. Depois subiu à presença de Faraó. Deus o usou para guardar aquele povo. Deu a revelação do sonho. Mas José não fazia isso para agradar ninguém. Ele fazia isso para agradar o Senhor, porque ele confiava no Deus que ele conhecia. Ele tinha certeza que tudo que acontecia na vida dele havia um propósito, e ele revela isso quando ele se revela aos seus irmãos. Olha, tudo que aconteceu na minha vida foi preparação de Deus para que o nosso povo fosse salvo da fome. Ele reconhecia isso. Estes homens, fariseus, escribas, anciãos, eles duvidavam da autoridade do Senhor, eles duvidavam da autoridade de Cristo, e lançaram essa pergunta: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você expulsa os cambistas do templo? Com que autoridade você ensina? Com que autoridade você cura? E ele fala a mesma coisa: olha, a pregação de João Batista é do homem ou do céu? Se esses homens respondem que é do céu, a própria pergunta que eles fizeram para Cristo já seria respondida. Porque se eles dizem que João Batista é profeta e é de Deus, o próprio João Batista dava testemunho de Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles estariam admitindo que o Senhor Jesus seria Messias. Eles não queriam fazer isso. E não queriam dizer que é do homem porque temiam ser mortos a pedrada. Então eles disseram: eu não sei. Nós não sabemos responder essa pergunta. Evasivos, mentirosos, medrosos, falsos, enganadores. Enganadores. Nós que somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós devemos viver na retidão das nossas atitudes, porque o Senhor espera que nós manifestemos a nossa fé pelas nossas atitudes, pela coerência. Se eu digo que sou cristão, que eu amo ao meu irmão assim como amo a mim mesmo, eu devo me esforçar a amar meu irmão. Eu devo me esforçar para ajudar o meu irmão. Eu devo me esforçar a compreender as dificuldades do meu irmão. Se eu sou cristão e entendo que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar. E acreditar a Deus tudo aquilo que acontece na nossa vida. Porque tudo que acontece na nossa vida é direção de Deus. É cuidado de Deus. É bênção de Deus na nossa vida. O Senhor prepara o nosso caminho. Basta que nós o reconheçamos nele. O que muitas vezes nós não fazemos. Crente é assim. Ele vive a cada dia, a cada passo, a cada momento, de fé em fé. E o nosso testemunho é a nossa fé. A palavra do Senhor é o nosso modo de viver. Eu digo que
Eu trabalhava com manuais de manutenção. E eu estou na minha mão aqui o manual da nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos está aqui. Não existe revelação ou profecia que supere qualquer coisa que está aqui. Tudo já está revelado. Tudo já está posto à mesa. O que nós temos que fazer para que nós possamos viver em alegria profunda e verdadeira, uma alegria sem passagem, meditar na palavra do Senhor dia e noite, é orar ao Senhor, é buscar Deus todos os dias da nossa vida. Não podemos fazer as coisas por religiosidade, mas por amor ao nosso Deus, por amor à sua palavra, por amor àquilo que Ele fez. E o Senhor amou o mundo de tal forma que deu o seu unigênito. Não é o primogênito, é unigênito, primeiro e único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos amou primeiro, irmãos. O Senhor nos amou primeiro. Nós que vivíamos no pecado, na lama, o Senhor teve compaixão, nos resgatou, lavou-nos de todo o pecado. Estamos diante da mesa do Senhor, momento em que nós devemos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, lembrar do seu sofrimento por mim, por você. Ele é que nos resgatou. Ninguém mais nos resgatou, foi Ele, enviado do Pai. Graças ao sacrifício de Cristo, hoje nós não somos mais criaturas, mas nós somos irmãos em Cristo por adoção. O Senhor nos adota como filhos. A palavra, ela traz uma comparação. Eu sempre acho essas coisas na Bíblia. De um lado, nós temos pessoas religiosas que vivem uma mentira, sustentam essa mentira, têm prazer nessa mentira. Porque se ele se revelasse a verdade, a sua autoridade, o glamour o seu status, tudo isso cairia. Eles preferiam viver, prender o povo na religiosidade. E de outro lado nós temos pessoas pecadoras, mas verdadeiramente arrependidos no Senhor. De um lado temos pessoas que não querem fazer a obra do Senhor verdadeiramente, só querem a casca. Do outro lado nós temos pessoas que se colocam de joelho e clamam por misericórdia. De um lado nós temos pessoas que são pecadores não arrependidos, do outro pecadores arrependidos. De um lado nós temos pessoas que entrarão depois no reino, apesar de toda a obra para o Senhor que fazem. Os outros, que eram pecadores, entrarão primeiro. Tudo por conta do verdadeiro arrependimento. E o Senhor nos alerta durante todo o Evangelho a respeito da casca, a respeito daquilo que está no exterior. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas é da boca para fora. A própria palavra diz Senhor, mas nós não profetizamos, nós não pregamos o Evangelho, nós não expulsamos os demônios em teu nome. Ele diz, afasta de mim porque eu não vos conheço. Cuidado com a casca, cuidado com aquilo que é exterior. Quer ver uma coisa? Eu acho que é Lucas 18. Jesus mostra de novo deixa eu achar aqui rapidinho. Aqui. Lucas 18, versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano, muito conhecida. Propôs também esta parábola a alguns
que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Mais uma vez, fariseus, anciãos, escribas, maiorais da religião. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que oração, né? Que oração horrível. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É o reconhecimento dos seus atos falhos. E Jesus pergunta: digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele. Ou seja, o publicano colocou o coração dele no altar do Senhor. O publicano que orou pedindo perdão pelo pecado. O publicano que reconheceu seus atos falhos, reconheceu seus pecados. Envergonhado, nem olhava para o alto. Ele foi justificado. Lhe foi perdoado os pecados. Enquanto o outro religioso não foi. Não foi. Temos que buscar direção no Senhor, irmãos, para vivermos uma vida de retidão, para vivermos uma vida de bom testemunho, para vivermos uma vida que agrada a Deus em todas as coisas. Temos que olhar para os nossos corações e ver o que há de errado em nós e pedir ao Senhor que limpe os nossos corações, limpe a nossa mente. Temos que todos os dias pedir isso para o Senhor. Senhor, limpa, 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 limpa mais, Senhor. Que a palavra de Deus fala: quem é sujo, suje-se mais. Mas quem é limpo, limpe-se ainda mais. Também nós temos a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece. O filho pede aquilo que lhe é de herança, sai no mundo, abandona o pai, abandona a sua família, gasta tudo em pecado, acaba no chiqueiro do porco na lama, comendo lavagem. Comendo lavagem. Quem já teve oportunidade de ter um chiqueiro de porco por perto sabe do que eu estou falando. Eu mesmo buscava lavagem, né, nos baldes lá para jogar no coxo do porco lá que meu pai tinha, muito tempo atrás. Era um nojo. Tudo que não prestava a gente jogava lá. Em volta ali era uma lama. A palavra diz que ele comia as bolotas que eram servidas aos porcos. Resto de comida. Tão grande foi a desgraça que esse filho chegou. Esse se compara àquele filho que diz que não iria fazer, mas se arrependeu e fez. Ele se arrependeu e voltou para o pai. E o pai o recebeu. E o pai o abraçou, e o pai o beijou, e o pai lhe vestiu, e o pai colocou-lhe sandálias, e o pai colocou anel. Honrou o filho, mesmo vindo do pecado. É assim que Deus faz para conosco. Cada um de nós. Só que aí revelou a amargura de coração do filho que se dizia próximo ao pai. Porque o pai tomou todas as atitudes que tomou em relação ao filho, de honrar o filho que chegou do mundo. Ele, mas pai, eu te estou aqui todo dia, eu te sirvo todos os dias, eu sou um bom filho, você não me dá sequer um cabrito para eu desfrutar com os meus amigos? Ele revela verdadeiramente o que ele é. O que ele é. Amados, esta noite é uma noite propícia para essa palavra, para nos levar à reflexão de onde nós estamos. Se nós estamos do lado do filho que disse que ia trabalhar na vinha e não foi,
Ou se nós estamos do lado do filho, que diz que não trabalharia, mas de forma arrependida, foi e agradou o seu pai. Esta noite em que a ceia do Senhor está posta à nossa frente, momento em que nós devemos refletir sobre os nossos atos, refletir sobre os nossos pensamentos, refletir sobre a nossa vida como um todo. O que nós temos feito diante da presença de Deus? O que temos feito para agradar o Senhor? E eu já me senti assim, irmãos. Pastor Fábio, certa feita, me ligou, passou mensagem, aliás, Brando, você pode levar a mensagem, você pode conduzir o culto, você pode pregar. E era um final de semana que eu estava cheio de coisa para fazer, cheio de prova. E eu coloquei, não, pastor, não posso, estou ocupado, estou cheio de coisa. Graças a Deus que ele não viu a mensagem de imediato. Tive tempo de refletir, tive tempo de pensar. Falei, eu estou colocando as minhas coisas à frente das coisas de Deus, arrumando desculpa para não fazer algo que é muito mais importante do que as minhas provas. Fui lá, paguei, graças a Deus que ele não viu. Depois eu conversei isso com ele, ele não viu. Pastor, não, estou disponível, deixa comigo, eu faço. Fluiu tudo bem, fluiu tudo perfeito, deu tudo certo. Mas eu estava colocando um empecilho para fazer a obra do Senhor, gente. Um Deus que colocou Jesus para salvar a minha vida, e eu estava preterindo em função das coisas do mundo. Me perdoa, irmãos. Me perdoa. Mas nós achamos que nós não conseguimos lidar com as coisas do Senhor e as nossas coisas. Só que a palavra nos ensina o quê? Buscai em primeiro lugar as coisas do... E as demais coisas serão? E o Senhor acrescentou. Não fiz feio nas minhas provas. Devemos, em primeiro lugar, agradar o Pai, que nos vê, que nos observa, que nos acompanha. Quero deixar essa mensagem nesta noite, para a reflexão dos irmãos. Para que no momento da ceia, nós possamos chegar de maneira diferente. Não como nós entramos. Porque ainda está tempo de refletir, de orar, pedir perdão, de chegar à ceia em paz com Deus.